Eu falo a você ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Um vídeo um pouquinho diferente agora. Mas antes, é claro, eu peço para que você se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, habilite o sino das notificações e, enfim, faça parte dessa nova história de a gente falar do Vasco aqui no canal. É muito legal ter você aqui, muito mesmo. Gente, vamos fazer uma análise aqui do Vasco antes e do Vasco depois dos investimentos da 777. Eu te convido para comentar aqui embaixo, né, deixando sempre a sua opinião, independente da sua opinião sendo positiva ou não, sempre mantendo o respeito, certo? Olha, passamos por um perrengue, né, há anos aí, pelo menos assim, durante 20 anos. Acho que o último bom momento, na verdade, do Vasco foi lá em 2011, quando conquistou 2012, né? Ali, acho que acabou ali em 2012. Enfim, conquistou a Copa do Brasil, foi bem no Campeonato Brasileiro, foi segundo colocado lá, foi muito prejudicado pela arbitragem, né? E naquela competição ali junto com o Corinthians, brigando pelo título e tal. Mas enfim, são águas passadas. Aí veio 2013, 2014, 2015, campeão carioca, 2016, campeão carioca, aí passa 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, só rebaixamento, enfim. Esses, assim, foram os altos e baixos do Vasco durante esse período, né? E assim, o que eu quero dizer com isso? Você, assim como eu, nós amamos o Vasco de maneira igual, ninguém é mais vascaíno do que ninguém, não acredito nisso. Eu acho que quem ama o Vasco ama e ponto, cuida do Vasco, né? Respeita a instituição, eu acredito nisso. É nessa vascainidade que eu acredito. Então, assim, eu não gosto de causar contra o Vasco, eu gosto de proteger o Vasco, eu gosto de, vamos cobrar quando tiver que cobrar, vamos exaltar, quando tiver que ser exaltado, vamos exaltar. O Vasco teve que fazer uma escolha. Por quê? O Vasco respirava por aparelhos. Isso é fato, né? E, assim, quando o Vasco agiu no primeiro momento, é claro, eu, né, comecei a analisar a situação. Falei, peraí, o Vasco não tem dinheiro para nada, né, e tal. Deixa eu estudar um pouco mais a questão desse movimento SAF no futebol e como vai ser feito dentro do Vasco. Aí, como vocês sabem, o Vasco vendeu 70%, preste atenção, o Vasco vendeu 70% do seu futebol. O Botafogo vendeu 90%, o Cruzeiro 90% e o Vasco 70%. Porém, com os investimentos bem maiores do que do Botafogo e o do Cruzeiro, certo? E de repente o Vasco entra a temporada 2023, né? E o Vasco teve, assim, os ritos da SAF foi um sofrimento muito grande. Por quê? Eu estou dizendo isso aqui, gente, porque lá no meio da temporada passada, o Vasco já queria, né, começar a contratar jogadores e tal, tentou acelerar um pouco mais, porém, enfim, por conta das questões políticas, acabou não fazendo naquele primeiro momento. Talvez o time estivesse montado agora, pronto agora, bem mais pronto, né, do que o que está jogando e tal, por conta enfim, tem 6 meses como jogadores já contratados, com investimento em mãos. Beleza, passou sofrimento danado de Série B, o Vasco conseguiu subir naquela batalha contra o Ituano, lá em Tu, você acompanhou aqui no canal, beleza? Subimos para a Série A, voltamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Daí vem o início da 777 dentro do Vasco, né? E de repente muda tudo, né? É como se você pegasse a sua casa, realmente derrubasse e construísse uma nova casa, né? Tipo, olha, eu preciso construir e montar um novo time. Começando pelos goleiros, aí trouxe o Ivan, trouxe o Léo Jardim, aí os laterais, Lucas Piton, Puma Rodrigues, zagueiro Manu Capasso e Léo, o Jair, volante, né, e tal. Pedro Raul foi destaque no Campeonato Brasileiro, Orelano, destaque no Campeonato Argentino. Enfim, e o Vasco continua buscando mais jogadores, né? Contratou muitos jogadores e muitos jogadores com muita qualidade técnica. Isso é que me chama atenção. Por isso que eu disse aqui, chama atenção o departamento de scout do Vasco, né? Os caras que analisam os jogadores, porque eles estão acertando muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a análise que eu faço aqui? Hoje eu entro dentro do clube, além de um time
está se formando um time forte, está mostrando, já temos uma cara. Pô, o Vasco hoje já tem um jeito de jogar, a qualidade do jogador não se compara, enfim, a dos jogadores passados, né, das épocas passadas. E assim, hoje realmente nós temos um novo Vasco, um novo time. E a paz também reina dentro de São Januário. Ah, Eduardo, mas o que você quer dizer com paz? Salário em dia, reformas no geral. CT Moacir Barbosa está ficando lindo. Essa semana deve ter a apresentação do Manuel Capasso e eu vou tentar, com a assessoria de imprensa do Vasco, mostrar para vocês aqui um pouco do CT. Então, assim, me chama a atenção de maneira muito positiva tudo que vem sendo feito pela 777. Eduardo, é obrigação? É, mas eles estão cumprindo com as suas obrigações e num tempo recorde, porque geralmente, né, uma empresa leva um pouco mais de tempo para construir, para comprar, para contratar. E o que aparece para gente? O que apareceu para mim? Pô, esses caras já estavam trabalhando, eles já estavam observando os jogadores, contando com o Vasco, com o retorno do Vasco para a Série A. Eduardo, foi muito complicado na temporada passada. Por que eles fizeram isso? Fato, foi muito difícil, porque eu fiquei com muito medo, principalmente ali no último jogo. Ali falei, caraca, isso vai ser difícil, viajamos. Poxa, foi um perrengue danado com os amigos aqui, o Alan Vitor, Marcelo Feitosa, Márcio Feitosa, enfim. Falei aí dentro do carro, indo para São Paulo, do Rio para São Paulo. Então, assim, gente, realmente eu julgo como muito positivo esse início de planejamento da 777. Jogadores serão vendidos, jogadores serão comprados, é uma empresa, e é claro que a valorização da marca Vasco da Gama contribui muito, porque o Vasco é gigante, o Vasco tem que vencer, tem que conquistar títulos, e na verdade sempre foi assim, você vende e você compra, essa é a verdade. O X da questão é que o Vasco estava só vendendo e não estava comprando. O Vasco virou um verdadeiro, enfim, era, né, não sei, era uma bagunça, não tem como encontrar uma palavra, era uma zona, o futebol do Vasco era uma zona. Então, precisou sim demais essa empresa para corrigir, né, essa bagunça do passado, né, esse legado ruim, enfim, de processos, de buscas, de cobranças de ex-jogadores, enfim. E hoje, realmente, vou repetir aqui, julgo com muita positividade essa questão da 777, o Vasco. Eu acho que o Vasco está no caminho correto, o Vasco tem que continuar nessa pegada, a 777 fazendo um trabalho muito sério na frente do futebol do Vasco, e eu tenho certeza que nós teremos e veremos o Vasco campeão ainda nessa temporada. É muito, pô, Eduardo, mas como vem um sentimento tão positivo assim? Gente, porque você sente, né, quando a coisa está sendo feita de uma maneira séria, né, sem papagaiada, e quando a coisa é feita de maneira errada, quando a coisa é feita no escuro, né, sei lá, eu sinceramente estou gostando, tá? Eu estou fazendo essa análise hoje, num domingo, já junto com você, analisando esses primeiros movimentos, né, da SAF do Vasco, e acho que está sendo legal. Eu tenho certeza que você, vascaíno, hoje, né, está se sentindo mais orgulhoso. A esperança dentro do Vasco voltou, renasceu, né, porque antes estava complicado, estava brabo, estava difícil, tem que falar a verdade, e eu acho que é de uma hombridade muito grande quando a gente elogia, né, fala, não, realmente, pô, eu não preciso, eu tenho que ser Vasco, eu tenho que reconhecer o que está sendo feito da maneira certa e o que está sendo feito de maneira errada. Então eu vou sempre analisar os dois lados. Nesse momento, o Vasco está muito bem. Nesse momento, o Vasco começa a incomodar. Nesse momento, nós somos e voltamos dentro de campo a ser um time temido novamente. As pessoas olham para o Vasco hoje. Caldeirão lotado, Maracanã lotado, estádio Brasília lotado. Estádios no Brasil, né? Com a torcida do Vasco sempre enchendo tudo. Tá maluco? A torcida do Vasco para tudo. E com um time forte, então, melhor ainda. Então, vamos com tudo, porque o Vasco esse ano vai trazer coisas boas pra gente, tá certo? Tem mais 3, 4, 5 jogadores aí que a 777 definiu como prioridade, e eu tenho certeza que em breve, muito em breve, mais alguns nomes serão anunciados. E, gente, vamos apoiar, vamos acreditar, porque, como o Zé Comé diz, o Vasco é para quem acredita. Isso aqui
é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.